Vamos lá, pessoal. Professor Eduardo aqui com vocês. Vou falar sobre o racional de hoje aqui no dólar, onde nós fizemos esse resultado aqui de R$ 1.085. Não vou mentir, não. Hoje foi um dia bem difícil, onde nós tivemos duas operações vencedoras, duas operações perdedoras. Então ficamos aí na casa dos 50%. Só que as duas operações vencedoras foram muito boas. E aí supriram a deficiência aí das perdedoras, tá? Bom, como pode ver aqui, a Ideal e a Bradesco puxaram hoje o mercado na alta. Tá? É importante ressaltar que, assim como foi dito em reels anteriores aí, pode ver que o DI puxou muito forte hoje positivamente, ele estava mais ainda, ó, ele bateu quase 1%, ficou com 1,93, 94, se eu não estou me enganando, tá? Então ele puxou muito forte aqui, né? Isso simbolizando o aumento dos juros, né? A preocupação aí do mercado em relação a isso, consequentemente, tá? E em contrapartida aí, conforme eu já falei anteriormente, aqui falando sobre o nossa bolsa brasileira, o mini índice, o DI puxou forte positivamente, a bolsa caiu. Não é uma regra, mas se isso tiver em desacordo, muito provavelmente tem alguma coisa errada, tá? Então é de se observar e de ficar aí atento quando não seguir uma premissa dessa, tá? Bom, voltando para o dólar aqui, vamos voltar para o dólar. Quando normalmente a nossa bolsa cai, o dólar tende a subir. Não é uma regra, mas sim, ele tende a subir. A correlação entre os dois não é perfeita, tá? Mas ele tende normalmente a seguir essas premissas. E aqui a nossa base operacional do dia foi o seguinte. Bom, primeiramente, o mercado iniciou aqui na região de abertura, ele abriu em alta, subiu aqui, depois ele veio regredindo, se ancorou nas médias, e após essa ancoragem das médias, ele tentou romper aqui, segurou bastante na VWAP, pode reparar que ele ficou quase meia hora segurando na VWAP, até porque ia ter notícias 10h30, e ele não conseguiu romper, ele devolveu quase que imediatamente aqui. Depois que ele devolveu o preço aqui no Booking, a BTG estava bastante vendida naquele momento, por bem, as notícias das 10h30 aí já estavam sendo caracterizadas naquele momento, tá? Após a devolução do preço, a gente fez a primeira operação do dia no rompimento até então da mínima anterior, onde nós vendemos no final desse candle aqui, isso no caso às 9h45, aonde pegamos essa linda operação de venda aqui de 20 pontos. A gente largou antes, tá? Fazendo a projeção aqui de preço, eu vou traçar a régua aqui para vocês verem aonde nós largamos aqui a operação. Nós largamos a operação aqui embaixo, ó. Inclusive tinha um ponto aqui, uma marcação no 63, né? Confluía exatamente com a régua de abertura e a máxima do dia. Então, quando rompeu, segurando a 200, respeitando todas as médias, finalizando abaixo, com expressão e com volume, claro, porque pode ser uma exaustão de preço. Então, nunca entre só porque um candle é grande. Ele não representa necessariamente força, ele pode representar exaustão, tá? Então, quando ele fez isso, nós entramos vendidos nesse ponto aqui, ó, tá? Na mínima desse candle aqui, acreditando no rompimento dessa região, visto que naquele momento tinham mais de 250 ordens apregoadas aqui no book do dólar cheio, tá? Que é o cheio, tá? Eu só coloco o book no dólar cheio, tá bom? Bom, largamos aqui um pouco antes. Essa operação foi aproximadamente aqui de 15 pontos, tá? Não largamos aqui, nunca largamos em cima, sempre saímos antes. Então, uma operação de 10 minutos. Essa foi a primeira boa do dia, tá? Depois nós tomamos 2 stops, ficamos com $400 naquele momento, R$ 400, perdão. E a segunda operação boa foi aqui no rompimento, quando ele veio nessa linha de tendência e ele resolveu respeitar por todas as vezes essa linha de tendência. Já tinha furado aqui e ele conseguiu finalmente romper a média de 200,
nós acreditamos, juntamente com a alta aqui do DI, juntamente com a queda do índice, nós acreditamos que um conjunto de fatores estava se apregoando para que rompesse a média de 200, onde já tinha tocado tantas vezes, tinha tocado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na quarta. Geralmente a probabilidade de romper também, de toda forma, é muito alta. E ele rompeu, tá? Quando ele rompeu a média de 200, esperamos essa confirmação. Quando ele rompeu aqui, pegamos uma operação aqui de 10 pontos. Foi uma operação muito boa também. E depois ele continuou aí ao longo do dia subindo. Para quem continuou operando comprado, se deu bem, pois depois ele deu uma nova oportunidade aqui muito boa, quando ele ancorou nas médias no retorno do pullback, e aí, porventura, por sinal, pegou essa linda operação aí de 20 pontos. Não pegamos essa operação, mas é uma operação que certamente faríamos, pois tem toda a característica aí de uma operação de fato muito bem estruturada, muito bem consolidada, pois naquele momento também, inclusive, estava rompendo uma região aqui de bola a bola na casa dos 5,100, tá? E rompeu com expressão, rompeu com mais de 50% do candle aqui da região do bola a bola, onde ele já tinha segurado anteriormente e rompeu. Então aqui daria facilmente para ter dado uma entrada aqui e pegado aí seus 12 pontos. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Sucesso. Fui!